a diferença entre Trump e Kamala Harris, né? O percentual tem diminuído, o Trump ele tem conseguido um avanço muito grande nesses últimos dias. Então isso é muito bom para os republicanos. Vamos ver a reportagem aqui da Jovem Pan. Falando de eleições nos Estados Unidos, agora com o nosso editor de internacional, Fabrício Naits. Tudo bem, Fabrício? Bom dia. Bom dia, Rafael. Pesquisa você vai trazer para a gente, né? Exatamente. E aí? A última pesquisa Reuters Ipsos caiu completamente a diferença entre Kamala Harris e Donald Trump. Ela liderava todas as pesquisas desde que assumiu a candidatura do Partido Democrata, segue liderando, mas agora por apenas 1 ponto percentual na última pesquisa nacional Reuters Ipsos, que Repare que, como eu falei para vocês, o Trump ele tem avançado e a Kamala ela tem caído dia após dia. foi divulgada ontem. A gente tem os números para trazer aqui na tela, inclusive. 44% dos eleitores consideram votar em Kamala Harris contra 43% de Donald Trump. Essa pesquisa feita entre os dias 25 e 27 de outubro, ou seja, encerrou no último domingo, ainda não capta aquela história envolvendo Porto Rico que aconteceu no comício de Donald Trump lá em Nova York e tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, ou seja, empate técnico entre os dois candidatos. Isso a gente já tinha visto na última pesquisa, que dava 46% para Kamala Harris contra os mesmos 43% para Donald Trump. Ou seja, Trump não está necessariamente avançando, mas a Kamala Harris está perdendo espaço nessa campanha eleitoral nessas últimas semanas. Está desidratando. Eu já acho, pessoal, que é um avanço, pelo menos indireto. Porque se a Kamala está caindo, obviamente que indiretamente o Trump está subindo. Um pouco a campanha dela. E aí a gente passa para a segunda tela, que fala sobre a preferência dos eleitores por tema. Então a gente já tinha trazido isso aqui na semana passada. Economia segue sendo o principal tema discutido pelos eleitores, que eles acreditam ser mais importante. 26% dos eleitores julgam a economia como o tema mais importante. E aí vantagem nesse tema é do Donald Trump, 47% contra 37% de Kamala Harris. Era 46% a 38% na última semana. Ou seja, Trump aumentou um pouquinho a vantagem dentro da margem de erro. Imigração, 48% de vantagem para Donald Trump contra 33% para Kamala Harris. Era 48 a 35. Ela perdeu 2 pontos percentuais aqui. Isso pode influenciar principalmente no estado do Arizona. Os democratas ganharam em 2020 e é um dos mais abalados pela crise migratória, já que é um estado fronteiriço ali com o México, com o sul dos Estados Unidos. E a questão do extremismo político, ameaça à democracia, a vantagem da Kamala é de 2 pontos percentuais, 40% contra 38% de Donald Trump. Só que esse número era, na semana passada, de 42% contra 35% de Trump. Ou seja, ele fechou, diminuiu consideravelmente. Como eu disse para vocês, ele falou anteriormente que Trump ele não tinha subido e que apenas a Kamala ela caiu de 46 para 44 e ele manteve os 43. Só que quando a gente pega os principais indicadores, a gente vê que o Trump ele realmente sobe e ela desce. Ou seja, existe essa inversão. Essa diferença. Só que esse tema do extremismo político passou a ser o segundo mais considerado pelos eleitores lá nos Estados Unidos. 24% dos eleitores julgam. Os Estados Unidos eles visam muito a questão econômica do país. É a principal questão que eles focam quanto à eleição. Se o país economicamente está indo bem, é provável que o candidato tal ele consiga a reeleição. A questão do extremismo político, da ameaça à democracia como mais importante. Até possivelmente por isso, a campanha da Câmara mudou de tom nesses últimos dias e tem pressionado bastante nesse ponto. Chegaram a chamar o Trump de nazista, fascista nos comícios. A gente viu, o Eliseu trouxe aqui ainda hoje, que ele é uma ameaça à democracia, que ele... Essa questão de nazismo e de fascismo é uma questão pejorativa que se atribui a seu rival. Lembrando que a maioria dos fascistas, do regime fascista, foi criado pelos intelectuais, filósofos, sociólogos e políticos experientes da extrema esquerda. O Mussolini ele era socialista, era um dos principais nomes do socialismo italiano, e outros sindicalistas importantes do movimento socialista, alguns comunistas também, eles criaram uma ruptura
ditadura ali e fundaram o fascismo. Tem um projeto de poder sem controles para os Estados Unidos, a Câmara está batendo bastante nessa tecla. O que a gente precisa entender aqui? O nazismo é uma questão bem atípica. Eles eram basicamente ocultistas, panteístas, adoravam Odin. O Trump ele segue mais a cultura judaico-cristã. Estaria mais para o nazismo se fosse relacionar isso a Kamala. Tem muito antissemita dentro do Partido Democrata, muitos grupos jovens de extrema esquerda ali com sua atitude parecendo até mesmo a atitude da juventude nazista em relação aos judeus. Mas isso é questão para analisar outra hora. Primeiro, lá em 2016, a Hillary Clinton venceu no voto popular por 2 pontos percentuais, mas perdeu a eleição no colégio eleitoral. Então, essa vantagem que a Câmara tem de 1 ponto percentual pode não ser suficiente para ela vencer as eleições de fato. Então, agora a gente precisa entender exatamente se isso já estava no cálculo da campanha democrata desde o começo. Porque desde o começo a gente fala, serão eleições muito apertadas, voto a voto. Mas será que eles previam essa queda tão grande da campanha, esse acirramento tão grande há dias das eleições? A gente está a menos Aí a Kamala, ela é vice do Biden. de uma semana da disputa eleitoral de 5 de novembro. Resta saber se essa vantagem de 1 ponto percentual vai ser suficiente ou não para os democratas. Aliás, com uma grande cobertura aqui na nossa programação, né? Com certeza, vamos estar ao final de semana, já no final de semana. Lembrando que as eleições nos Estados Unidos é muito diferente, como eu comentei. Os Estados Unidos têm 50 estados e a eleição é estado por estado, é estadual. Na somatória, ele elege o presidente, que precisa de pelo menos 270 votos, que são 270 delegados. Tem os estados com a sua própria legislação. Ali a gente pega o estado da Califórnia, que tem o maior colégio eleitoral, com 54 delegados. Aí depois vem o Texas com 40, depois a Flórida com 30 delegados, Nova York 28, depois a Pensilvânia com 19, Illinois também tem 19. Funciona mais ou menos assim, é diferente do Brasil, que quem alcança 50% mais um já consegue se reeleger ou se eleger. Então, pessoal, eu peço que vocês compartilhem, que vocês curtam, que vocês sigam o meu canal, se inscrevam, que comentem, porque é muito importante. As eleições dos Estados Unidos têm um grande impacto na sociedade e é uma eleição que está sendo muito disputada. Muitos estão dando o favoritismo para Trump, porque nos 7 estados pêndulos ele está ganhando em 6. E isso é muito importante, porque ele perdeu em quase todos esses estados. Ele ganhou na Carolina do Norte por pouco, mas ele perdeu na Geórgia, perdeu no Arizona, perdeu em Nevada, perdeu na Pensilvânia, perdeu no Michigan, perdeu no Wisconsin. Essas pesquisas, claro, que não definem, mas pode ser um bom sinal para que ele consiga essa vitória diante dessa crescente nesses últimos dias, nessas últimas pesquisas. E como eu disse, ele afirmou, o voto popular não quer dizer nada, porque o que manda é o colégio eleitoral, cada vitória por estado, independentemente se os estados, por exemplo, a Califórnia, que é o mais populoso, quase todo mundo lá é democrata, é um deep state para os democratas, então lá a votação é muito alta, então quando soma no geral dá essa porcentagem grande, só que a maioria dos estados, principalmente os estados do centro, eles são republicanos e ali quando junta tudo, ele acaba dando um peso muito grande, mesmo que tenha a população pequena. Então vamos acompanhar essas informações, essa locução. Tem outro canal também importante que faz a transmissão, que é o PH Vox, o Epoch Times. Também a Ana Paula Henkel, ela vai estar falando muito, ela mora nos Estados Unidos, o Paulo Figueiredo. E peço que vocês vão acompanhando nossos canais, dê um apoio aí. Um abraço a todos e até mais.